Olá, está começando mais um episódio do Intercast, o podcast de gerenciamento de riscos, seguros, resseguros, qualidade de vida e também, por que não, de capital humano da Inter. Hoje eu recebo aqui para conversar Renata Lima, diretora administrativa da Inter. Olá, Renata. Olá, tudo bom? Obrigado por ter vindo. E também Fabiana Vidal, gestora de talentos e cultura da Inter. Oi, Fabi. Olá, pessoal. Bom, a gente vai bater um papo hoje aqui sobre a equidade de gênero no mercado de seguros. Vamos falar um pouco sobre o que a Inter tem feito nesse sentido. A Inter que foi agraciada, recentemente com um troféu Foco Nela do Prêmio Sou Segura, que é uma instituição dedicada ao desenvolvimento da equidade de gênero no setor. E vamos trocar um pouco de figurinha aqui também e descobrir como é que foram as jornadas dessas mulheres super interessantes e cativantes, até chegarem a essas posições de liderança que elas ocupam hoje. Fique com a gente, está começando o episódio do Intercast. Intercast. Bom, mais uma vez, obrigado meninas por terem vindo aqui hoje conversar com a audiência do Intercast. E eu vou começar pelo começo. Queria saber de vocês como é que foi o começo da carreira de vocês. Vou começar por você, Renata. Oi. Então, minha carreira começou em 2001, quando eu entrei como estagiária numa corretora de resseguros. Fiquei 2 anos como estagiária, fui efetivada nessa empresa e por lá fiquei 12 anos cuidando Iniciei, na verdade, na parte de resseguro, fazendo cotações, buscando o mercado para os seguros. E depois fui convidada para assumir a parte toda administrativa e financeira da companhia, estruturando toda uma nova área que não existia, Era tudo serviço terceirizado. Bom, fiquei nessa área acho que uns 4, 5 anos, mas eu precisava voltar para o mercado, eu precisava voltar a ter contato com o ressegurador, eu sentia muita falta dessa parte de contato, porque quando você fica nessa parte administrativa, financeira, você passa a ser muito interno, o seu cliente passa a ser a empresa. E eu queria voltar para o mercado. Aí surgiu uma proposta de um outro corretor, e aí eu virei para a empresa, falei que eu queria sair porque eu queria voltar para o mercado, não sei o quê, não me deixaram sair, continuei na empresa, mudei de área de novo dentro da empresa, e por lá fiquei 12 anos, Depois de 12 anos eu achei que eu tinha que mudar. Eu era nova, eu não tinha filho, não estava casada, eu achava que era o momento de eu arriscar e de buscar novos desafios, Aquela coisa de estar no meu dia a dia, já saber o que eu tinha que fazer, aquilo me incomodava, eu precisava ser um pouco mais desafiada, E aí tive uma proposta de uma seguradora, fui para lá para cuidar de todos os contratos de resseguro. Fiquei lá 4 anos, engravidei e aí saí. Decidi ficar com a minha saída da seguradora. Eu resolvi ficar um tempo sem trabalhar, que eu queria me dedicar à minha filha, coisa que eu sabia que se eu voltasse para o mercado eu não ia conseguir. E fiquei 1 ano e 3 meses mais ou menos fora do mercado, cuidando da minha filha, e quando tive o convite de vir para a Inter. E aí entrei na Inter. Isso em 2019? 2018. E aí entrei na Inter para começar uma organização de compliance, ajudar um pouco no Marine. E aí comecei assim, tentando essa ajuda. E quando o diretor financeiro da empresa pediu demissão. E quando ele pediu demissão, ele sugeriu o meu nome para ocupar o lugar dele, uma vez que, pelo compliance e tudo, e por eu já ter feito isso na outra corretora, ele achava que eu era uma pessoa mais indicada ali dentro da companhia para fazer isso, e ele até brinca, que ele, ela sabe mais do que eu hoje. E aí eu entrei, já estava na companhia, mas aí fui para a parte financeira, administrativa, e aos poucos eu fui conquistando as outras áreas da companhia também, Na verdade, entrei no financeiro, depois fiquei com administrativo, compliance, jurídico, Foi só acumulando responsabilidades. Eu fui acumulando. Só que a empresa foi crescendo,
e não dava para a gente ficar com tudo debaixo das nossas asas, até porque era uma responsabilidade muito grande. E aí, aos poucos, a gente foi contratando pessoas no jurídico, no RH, para poder trabalhar junto comigo, né? Aí foi isso. E hoje estou na Inter há 6 anos. Me conta uma coisa, Renata. Quando você entrou para a Inter, a gente está falando de uma empresa que na época tinha uns 25 ou 26 pessoas. Era uma empresa com um perfil completamente diferente, né, da empresa que está hoje. Como é que você enxergava o seu papel naquela organização que, né, era majoritariamente de homens, né? Não tinha uma diretora, né, num cargo administrativo como o seu? Não, quando eu entrei, os diretores eram os sócios da companhia. Já tinha uma diretora, mas era na área de negócios. E assim, eu tive que ir criando, na verdade, a confiança dos sócios, né? Ninguém me conheciam muito pouco, na verdade. E aos poucos, assim, acho que eles foram ganhando confiança e eu fui cada vez adquirindo mais responsabilidade dentro da companhia. Sua filha tinha quantos anos na época? Minha filha tinha 2 anos, mais ou menos. Era uma bebê ainda. Era uma bebezinha. Como é que você se sentia com essa responsabilidade de... Você tinha a recém-responsabilidade de ter se tornado mãe e ganhando mais responsabilidade na sua vida profissional. Como é que foi isso? Fácil não é não, né? Assim, mas a gente fala que mulher tem um poder que só a gente sabe, uma garra, né? Uma força que só a gente sabe de onde que a gente tira. Mas, assim, acho que a gente vai se adaptando, né? E, assim, acho que quando a gente gosta do que a gente faz, a gente não vê dificuldade, não vê obstáculos para nada. A gente vai seguindo e, assim, a gente vai conseguindo conquistar. E eu acho que as crianças vão entendendo, né? Desde pequena, o que os pais têm que trabalhar e que vão estar ausentes em algum momento. E você, Fabi? Conta pra gente como é que foi seu início da sua caminhada profissional até você se tornar uma gestora. Bom, eu sempre quis trabalhar com RH, né? Eu costumo dizer que eu fiz psicologia para trabalhar com RH. Descobri a psicologia depois de muito tempo, né? O motivo pelo qual eu ingressei nessa graduação. Mas eu gosto de contar uma passagem da minha vida profissional que me despertou o meu papel de gestora e de líder, né? Eu fiz um treinamento e nesse treinamento eu fui convidada a ser a líder dessa equipe que participava do treinamento. E eu falei assim, não, eu não sou líder, eu não sirvo para isso. E magicamente, né, durante o treinamento, eu fui me descobrindo como líder. Havia uma competição nesse treinamento e a minha equipe foi a equipe vencedora, sendo eu a única mulher líder de todos os outros grupos. Foi uma virada de chave para mim, porque eu percebi naquele momento o quanto eu tinha uma visibilidade, né, perante as pessoas que trabalhavam comigo e quanto eu tinha de capacidade para colocar em prática, né? Eu gosto de dizer que eu sou uma profissional de desenvolvimento humano. Não foi à toa que eu escolhi a psicologia, né? Porque eu gosto de lidar com pessoas, gosto de estudar e conhecer o comportamento humano. E ter um papel de liderança, mesmo que indiretamente, porque o papel de RH, né, você lidera indiretamente diversas pessoas, é algo mágico mesmo, é algo que eu gosto, que eu faço com muito amor, e me descobrir como líder foi realmente um presente, uma virada de chave na minha vida. E como é que foi, né, nessa sua caminhada, você ir galgando esses degraus, né, ganhando essa responsabilidade? E você era muito jovem, né, quando isso começou? Então, eu entrei no RH ainda na faculdade, né, e sempre fazendo um papel de back-office, né, de suporte, de apoio, e eu vim galgando, né, essa jornada, assumindo esse papel. Quando eu entrei numa empresa que eu precisava estruturar o RH, e aí eu comecei a ter uma equipe, aí eu comecei a ter pessoas abaixo de mim que dependiam da minha delegação, do meu apoio, do meu desenvolvimento, eu comecei a entender que, peraí, que tem algo a mais aqui, além de ser um mero suporte. E na última empresa eu tive 3 áreas abaixo de mim, muito diferentes da área de RH, se vocês terem uma ideia, a TI estava abaixo de mim na última empresa. E eu tive que colocar em prática, né, toda essa capacidade de liderança. É legal que a gente costuma estudar muito, ler muito sobre liderança, mas na hora de colocar na prática, muita gente não consegue, né?
E eu tive esse privilégio, eu tive essa oportunidade de desenvolver todas essas capacidades técnicas nessa posição e me fez despertar, né, mais uma vez, essa vontade de desenvolver pessoas, seja como liderança direta ou como liderança indireta. Agora a pergunta, né, que eu queria fazer para vocês duas, que vou até chamar vocês de as meninas superpoderosas, porque vocês acabaram tornando gestores com um monte de áreas coligadas ou subordinadas à gestão de vocês. O mercado, né, especialmente nas empresas que você estava, acho que você veio do setor de serviços, né, e a Renata teve a carreira dela toda construída no mercado de seguros. Como é que era a presença feminina, né? Vou começar por você, Fabi, no seu segmento, no seu setor. Então, você ser uma mulher que está acima da gestão de TI é delicado, né? A gente tem um mercado, até um tempo atrás, super masculinizado. As mulheres tinham uma certa dificuldade de entrar nesse mercado. Felizmente, hoje a gente vê que esse número é diferente. Tem muita mulher aí assumindo posições de TI que até então eram exclusivas de homem. Mas são muitos os preconceitos, né, que a gente ainda enfrenta nessa posição, né, de que a mulher não tem a capacidade a mulher não tem autonomia fazendo comparações de determinados comportamentos da mulher com o homem, a mulher sempre acaba sendo diminuída, né, nesse cenário. Então, é aprender a lidar com as frustrações, saber disputar as brigas certas, né, sem perder a postura. Eu costumo usar a postura da Mulher Maravilha nesses momentos, né, para incorporar o poder dela e colocar em prática. E não deixar se abater, né? Entender que isso são vieses inconscientes que já existem desde os primórdios da humanidade e que a gente precisa, de fato, combater e mostrar que o mundo mudou e que as mulheres precisam se colocar nos lugares que elas querem estar, né? E para você, Renata, como é que foi, né, o mercado de seguro historicamente, né, que já é um mercado, um setor estritamente dominado pela presença dos homens? Como é que foi essa sua caminhada, né, de ganhando mais responsabilidades e conquistando o respeito e o reconhecimento? Foi bem difícil mesmo, né? Quando eu entrei, o mercado era muito masculinizado. Os cargos, né, de CEO, de diretores das grandes seguradoras, corretores, eram todos homens. Eu até brinco que eu escutei de um CEO da empresa, né, que era muito amigo do CEO da companhia que eu trabalhava, e ele uma vez falou para mim, ele falou assim: eu não te contrato porque você é mulher. E eu falei: mas por quê? Aí ele falou: não, porque mulher leva filho para a escola, tem que ir na reunião da escola, o filho fica doente, você vai ter que cuidar do filho. Então a minha equipe é só de homens. E realmente na empresa dele só tinha homens, né? A única mulher que existia na empresa era uma secretária. Mas assim, durante alguns anos, né, eu vi que essas coisas foram mudando, né? Tanto é que essa empresa, inclusive, depois passou a ter várias mulheres. Hoje, uma delas até saiu de lá, tem a sua própria corretora. Então foram mulheres que foram bem desenvolvidas também, que conseguiram chegar em cargos altos. Eu lembro que as primeiras reuniões que eu fui, Itaú, era assim, 20 homens na mesa e 2 mulheres. Assim, você se sentia constrangido, sabe? Você ia jantar com os resseguradores, era só homem e você de mulher. Você se sentia um pouco mal, né? Assim, o que as pessoas estão pensando, né? O que eu sou, né? Mas acho que isso foi se quebrando aos poucos, né? Hoje a gente vê muita mulher no mercado de seguro e resseguro, em cargos altos de liderança. Várias pessoas que entraram comigo, né, foram estagiárias e entraram depois de mim também, estão ocupando cargos bem importantes hoje. Então é muito bom a gente ver esse reconhecimento da mulher. Mas eu acho que ainda existe uma diferença, não só salarial, como de comportamento também, né? Uma coisa também que eu senti muito quando eu comecei a ter o cargo, né, de maior importância dentro da companhia, era a idade, né? Às vezes, assim, as pessoas chegavam e falavam assim: é você? Tipo, né, quando você ia numa reunião, assim, sou eu, né? Por quê? Não, achava que você era um pouco mais velha, né? Então, assim, também eu acho que eu tive um pouco de dificuldade, não dificuldade, né, mas assim, o preconceito
da idade também, quando eu comecei a ter cargos um pouco mais elevados. E você, Fabiana, você já passou por alguma questão dessa de ter sido barrada ou atrasado seu desenvolvimento profissional, de ser promovida por conta de idade? Então, eu não sofri com um preconceito de gênero, mas sim de idade. Eu estava nessa empresa, né, que eu comentei recentemente, como analista e com 2 pessoas abaixo de mim, né, 2 analistas júnior. E aí eu fui reivindicar, falei assim, olha, eu acho que agora é o momento, eu tô com 2 áreas abaixo de mim, o DP e o RH, tenho 2 pessoas aqui que eu preciso desenvolver, preciso delegar tarefas, eu acho que está na hora de uma promoção, acho que eu mereço ser coordenadora. E aí, na época, o que eu me reportava ao CFO, eu falei assim, não, mas você é muito nova para o cargo. Na época eu tinha 34 anos. E aí eu falei assim para ele, olha, se você me acha muito nova, então você também é, porque eu sou 4 anos só mais nova que você. Aí ele regalou o olho, se espantou, falou assim, nossa, mas você tem cara de novinha. Eu falei assim, mas não adianta só ter a cara de novinha, mesmo que eu fosse novinha, eu acho que eu estou mostrando, né, as competências, eu estou desenvolvendo um trabalho legal, independente da idade, eu acho que eu mereço esse reconhecimento. E logo depois eu recebi a promoção na época de coordenação, mas eu tive esse feedback, né, por conta da idade, eu não tinha sido promovida até então. Vocês acham, na opinião de vocês, que além de todas as outras, os senãos, né, que colocam em cima das mulheres, se ela vai ter dificuldade de lidar, de conciliar a vida de mulher, de mãe, com a carreira profissional, ainda tem essas questões relacionadas ao etarismo? A mulher tem um prazo de validade ainda, né, mais curto que o homem, ainda tem esse preconceito, vocês acham? Não, eu acho que de prazo de validade, eu não acho que a mulher que tenha essa... Mas não, que as pessoas têm essa visão ainda, né? Porque costuma se cobrar muito das mulheres, né? O que eu vejo, né, ainda, infelizmente, no mercado, vai muito de encontro com o que a Renata falou do seu antigo chefe, né? É que a mulher que está no seu período fértil, entre aspas, né, ela acaba sendo um pouco avaliada a contratação dela, porque ela pode engravidar, ela pode querer casar e etc e tal. Mas com relação à contratação depois dos 40, eu vejo que é um movimento que está acontecendo, né, de repensar a contratação de pessoas mais velhas, né, até porque hoje a gente está com uma geração entrando no mercado totalmente necessitada de apoio e suporte, né, para o seu desenvolvimento. Então, a contratação de pessoas acima dos 40, acima dos 50, já está sendo revista pelo mercado. Essa questão, né, da contratação de pessoas com mais de 40 anos, observei, teve um fenômeno recente até no setor aéreo, né, que é um setor onde tem uma síndrome que eles chamam, que é a síndrome das nuvens, ou das alturas, esqueci o termo agora, mas que são as mulheres que estão em idade fértil, elas sentem, depois que elas se tornam mães, elas sentem medo de voltar para as mulheres que trabalham em companhias aéreas, porque acaba que é um emprego que você tem algum adicional de periculosidade ali, né? Ela vai voar e ela pode ter o medo de não voltar, etc. E começaram a ter muitos casos de mulheres que não voltavam depois da maternidade por esse emprego, né? Com medo de deixar a criança desamparada, etc. E a gente observou, por exemplo, que as companhias aéreas começaram a priorizar a contratação de mulheres com mais de 40 anos e também de homens, né? Para funções que antes eram justamente, né, femininas, como, por exemplo, ser comissária de voo. Na opinião de vocês, vocês acham que ainda existem muitos desafios em relação a provar que as mulheres podem sim, né, estarem totalmente aptas a assumir novos desafios, mesmo conciliando, né, a questão da maternidade ou a questão de desenvolvimento profissional? Não tem um timing certo para isso na vida delas? Eu vou pegar um gancho no que a gente assistiu lá na palestra do Sou Segura aqui no Rio, no qual uma das palestrantes trouxe dados de que as mulheres estão deixando de querer ser mães, né, para galgar as suas carreiras profissionais. E isso está impactando, né,
no percentual natalidade. Obrigada. Percentual de natalidade de determinados países, né, que estão incentivando que as mulheres engravidem para que a gente não tenha problemas futuros, né, de população ativa no mercado de trabalho. Então, hoje as mulheres, elas sentem que ser mãe, em alguns momentos, pode prejudicar as suas carreiras profissionais por conta ainda desses preconceitos e dessa visão que o mercado ainda tem de que a mulher não tem a capacidade, né, de assumir determinados desafios por ser mãe, por ter que estar durante 9 meses carregando um outro ser dentro do seu ventre, etc. e tal. Tem até um outro exemplo dessa mesma apresentação, que geralmente, né, tem até uma visão, bem um senso comum, né? Quando uma mulher se torna mãe, é colocado em xeque a capacidade dela de conseguir conciliar as funções, né, os compromissos dela profissionais com a vida familiar. Agora, quando um homem se torna pai, né, a visão geralmente aí tem que dar uma promoção para ele, que agora ele tem mais despesas, né? Acontece isso ainda, né? Sim, acontece bastante ainda. Acontece, mas engraçado, em contrapartida, eu vejo que quando uma mulher se torna mãe, ela desenvolve diversas outras competências que até então ela não tinha desenvolvido. Eu coloco um pouco da minha experiência em prática. Eu sou mãe de gêmeas, eu aprendi a ser mãe de 2 crianças, né, simultaneamente, então eu tive que aprender a gerenciar tempo, a gerenciar demandas, né, a trabalhar diversas vezes a paciência, a serenidade, ter equilíbrio emocional. Então, depois desses períodos iniciais, né, da primeira infância, né, da criança, levar isso pro ambiente corporativo é um baita de um aprendizado, sabe? E as pessoas percebem isso quando você se beneficia dos aprendizados da maternidade e coloca em prática. A gente tem mulheres muito melhores capacitadas para assumir determinadas responsabilidades e desafios do que aquelas que ainda estão por vir para aprender tudo isso que a maternidade nos ensina. Dá para dizer então que depois que a mulher se torna mãe, ela está preparada para qualquer desafio. Não duvido, não. É até engraçado, né? Semana passada eu estava em São Paulo e quando eu cheguei de viagem, meu marido virou para mim e falou: eu tenho que dar o braço a torcer para vocês, mulheres. Não é brincadeira ficar com criança, não. E olha que passou 2 dias, hein? Imagina se tivesse dado mais. Vamos falar um pouco, então, agora sobre a questão desse prêmio, né? Esse motivo de comemoração, até que é o tema da nossa conversa aqui hoje, que a Inter foi reconhecida com o troféu Foco Nela, né? Uma premiação da Sou Segura, que é uma entidade dedicada à equidade, à promoção da equidade de gênero no mundo dos negócios, né? Especialmente no setor de seguros. A cerimônia aconteceu no último dia 20 de junho, em São Paulo, e a nossa diretora administrativa, Renata Lima, e a própria Fabiana também tiveram presente lá para poder receber esse título, né, em nome da Intercorretora. E foi um marco, assim, né, esse reconhecimento da Inter como uma empresa que realmente apoia genuinamente a causa do desenvolvimento, né, da equidade de gênero na companhia. É a Foco Nela. É a que destaca a empresa que de forma genuína investe em ações e capacitações focadas nas mulheres, onde reconhecemos aí os treinamentos, mentorias e tantos outros benefícios para estimular o potencial de cada mulher e para aumentar o número de mulheres na liderança. Nesse critério, a campeã de 2023 é Inter-Risk Services. E aí, eu queria saber de vocês duas, primeiro de tudo, vamos voltar um pouco na história. Quando você entrou na Inter, Renata, né, a gente está falando de um cenário de uma empresa que tinha 25 funcionários, hoje é uma empresa que está quase com 85, né? A empresa triplicou de tamanho e tem uma pandemia aí no meio. Como é que foi esse desafio, né, de atravessar a pandemia e sair fortalecido, né, como uma companhia, como uma instituição mais forte, com mais negócios, com mais colaboradores, depois desse período onde as pessoas ficaram tão vulneráveis? A pandemia acho que foi
foi um divisor aí para muita gente, né? Foi uma fase muito difícil, acho que para todo mundo. Mas até eu brinco que eu acho que a gente se restabeleceu rápido até, né? Todo mundo já tinha laptop, companhia deu todo o suporte que todo mundo precisou. A gente pegou as cadeiras do escritório, monitores do escritório, né? E começamos a montar os nossos próprios escritórios dentro de casa, né? Existia uma dúvida muito grande de que como ficaria o mercado, a economia, e se os segurados iriam pagar os seus prêmios, né, para a gente poder ter a comissão. Então, assim, foi um período muito difícil no início, de muita incerteza, se iriam reduzir, se a gente ia precisar reduzir salários, né, como muitas empresas fizeram, diminuíram 30% o salário dos colaboradores. E graças a Deus, assim, a Inter não precisou demitir ninguém, pelo contrário, né, até copeiro, secretário, que não tinham atividades assim exercidas durante a pandemia, né? A gente manteve, pagando o salário direitinho, a gente não reduziu o salário de ninguém. E a gente começou a ver muitas oportunidades no mercado, os negócios foram aparecendo e a gente foi contratando na pandemia, né? Por vídeo, mandando carteira assinada por motoboy. A minha casa tinha um monte de papel, um monte de carteira, um monte de contrato assinado, né? Eu falei assim, não, um dia eu vou levar isso de volta para o escritório, né? Então, assim, foi uma experiência bem assim, desafiadora, eu acho, né? Eu estava com uma criança de 3 anos em casa, então eu ficava sozinha com ela em casa. E eu trabalhei muito de madrugada. Eu lembro que meu chefe perguntou para mim uma vez se eu estava com insônia. E eu falei para ele, não, na verdade eu tenho uma criança de 3 anos, o pai sai para trabalhar todo dia, que trabalhava na área médica mesmo, né, em hospitais, e eu tinha que dar conta de tudo, eu tinha que dar conta dela, eu tinha que dar conta da casa, eu tinha que dar conta do trabalho. Então, assim, eu tinha que usar a madrugada, né, como um tempo de trabalho, de fato. Assim, eu confesso que eu chorava quase todos os dias, pedindo para isso acabar logo, né, para eu ter a ajuda de alguém. Mas, assim, eu acho que depois que a gente sai da pandemia, eu acho que a gente sai mais fortalecido, né? De que a gente é capaz de se adaptar a qualquer coisa, né? Porque, assim, a pandemia não foi fácil, eu acho que nunca ninguém imaginou passar pelo que a gente passou. E a empresa só cresceu de lá para cá, né? Eu acho que, assim, é um orgulho muito grande, assim, que eu tenho de trabalhar na Inter e de ter vivido isso, né? De ter vivido esse crescimento orgânico que a gente teve, e a gente vai crescer mais ainda, se Deus quiser. E um dos legados da pandemia para a Inter foi sair com uma alta percentagem de mulheres em posições de liderança. Quais foram as estratégias que a empresa adotou para poder alcançar esse nível de diversidade e inclusão? Então, na verdade, assim, a gente não adotou política nenhuma, foi um crescimento bem orgânico mesmo, as coisas foram acontecendo. E a gente, um certo dia, a gente olhando os números, a gente falou assim, nossa, a gente tem muitas mulheres em cargos de liderança, né? E aí a gente começou a ver a importância disso, e a importância de fato ter alguma coisa de uma política, de treinamento, de coisas mais ligadas a esse assunto que de fato a gente nunca se preocupou com isso, né? As coisas foram acontecendo. E hoje, se eu não me engano, tem 55% de mulheres, né, dentro da companhia, e metade dos cargos de liderança hoje são ocupados por mulher dentro da companhia. Isso foi realmente algo muito satisfatório, né, para a companhia de chegar em certo momento e falar assim, poxa, a gente não fez nada especial, entre aspas, né? E olha só como é que a gente está, o retrato que a gente está tirando da companhia hoje. E você, né, conforme você já falou aqui, acaba sendo uma diretora, né, uma gestora de várias outras áreas de suporte que ficam subordinadas a você, né? Compliance, jurídico, departamento pessoal, administrativo, financeiro. Você sente, né, que ainda tem espaço para crescimento ainda maior na companhia? Acho que sempre tem, né? Acho que a empresa crescendo, a gente cresce junto. Eu acho que quando tem confiança dos sócios, e a gente sempre tem o que aprender, né?
A gente vai sempre estar tentando se desenvolver ao máximo para crescer junto com a empresa. Agora, tô vendo aqui, né, que durante esse momento aí da pandemia, né, na etapa final, lá por volta de 2022, a empresa investiu num programa de liderança, né? Teve uma implementação no programa de liderança e junto foi criada também a área de gestão de talentos e cultura, que é como a Inter chama, né, o equivalente à área de RH, uma área criada para justamente estimular a identificação da cultura da empresa e para oferecer desenvolvimento das pessoas e acolhimento, né, dos colaboradores. Desde que começou esse programa de desenvolvimento da liderança na Inter, né, você como uma participante desse programa, como é que você enxerga o benefício disso para a sua carreira? E você também, como por ser uma gestora de várias áreas, né, acaba tendo uma visão mais wide, né, mais abrangente de como é que a companhia está saindo como um todo. O que você observou de desenvolvimento, né, os resultados que foram obtidos depois desse treinamento, desse programa de liderança? Então, esse curso de liderança, né, que a gente fez online, acho que foi o primeiro passo que a companhia deu, pensando no desenvolvimento de seus líderes, das equipes, né, da forma que as pessoas iam lidar com suas equipes, principalmente quando voltasse ao dia a dia, né, porque quando você fica muito tempo fora, trabalhando muito online, é muito diferente, né, quando você volta para o escritório. Então, acho que foi meio que uma preparação também para a gente voltar e começar, né, a ter essa preocupação mesmo com a carreira, com o desenvolvimento de cada um. Falando em carreira e desenvolvimento profissional, e falando também do prêmio, né, que a Inter conquistou, a categoria que a Inter foi premiada é a Foco Nela, que fala justamente do compromisso contínuo, né, com o desenvolvimento profissional das mulheres na nossa companhia. Aí, Fabiana, eu queria perguntar para você, como gestora, né, dos talentos da companhia, né, quais são as principais iniciativas, né, que a área de gestão de talentos e cultura tem para promover o desenvolvimento das pessoas da empresa? Então, eu queria ressaltar aqui a importância, né, da gente ter uma equidade de gênero dentro da empresa, para a sua cultura, para os seus resultados, para o dia a dia, né? Você ter uma empresa que investe na diversidade é trazer visões de mundo diferentes, formas de pensar e realizar diferentes, que contribuem para um ambiente mais colaborativo, criativo e com maior capacidade de resolução de problemas. E é muito legal a gente saber que a gente tem esses números de forma orgânica dentro da organização, né? Um percentual maior de mulheres dentro do número de colaboradores e um percentual significativo de mulheres em cargos de liderança. E com isso a gente cria um campo muito mais rico para explorar e buscar ações que a gente possa potencializar esses dados e trazer bons resultados para a empresa e desenvolver o capital humano e feminino que temos aqui, né? Então, a ideia, quando eu fui contratada com um foco inicial de desenvolver pessoas, né? Óbvio que são muitos os desafios dentro da área de GTC, né? O que a gente chama aqui, né? O famoso RH. São diversos os desafios, mas saber que eu estou sendo contratada com a possibilidade de desenvolver pessoas é algo que para mim é um presente. Porque sem pessoas, as empresas elas não têm uma base para se desenvolver e trazer resultados. E se a gente puder desenvolver as pessoas, a gente com certeza tem a capacidade de trazer resultados ainda melhores. Então, se a gente tem pessoas, mulheres, diversidade, e a gente pode trabalhar tudo isso, é um prato cheio para que a empresa tenha sucesso. Passado esse período, né, da pandemia, na sua opinião, você acha que tornou um pouco mais complexa a gestão das pessoas? Que a gente acrescentou um pouco mais de variáveis aí em relação tanto a questão da estabilidade profissional, como também emocional do colaborador, que agora vive numa jornada híbrida? Então, eu entendo que a pandemia deixou algumas pessoas com quebras de paradigmas, né? Eu entendo que a pandemia trouxe algumas quebras de paradigma. Uma delas foi que o trabalho remoto pode funcionar, né? Ainda existem pessoas que têm essa preocupação do comando e controle, que só conseguem gerir pessoas através do comando e controle, e a pandemia trouxe que não necessariamente a gente precisa ter
essa gestão colar orelha com orelha, né, para que as coisas aconteçam. Mas, em contrapartida, ainda são muitos os desafios de gestão, porque existem outras gerações entrando no mercado totalmente virtual, né? São as pessoas os jovens, né, que cresceram nessa pandemia e hoje estão sendo inseridos nesse mercado de trabalho já com o interesse de trabalhar de forma remota. E como conciliar, né, os interesses de gerações diferentes? Hoje a gente tem 4 gerações no mercado de trabalho atuantes, né? Como conciliar todos esses interesses e esses valores, essas formas de enxergar o mercado de trabalho distintas. Então, a gestão de pessoas ela está aí para tentar buscar alternativas, né, e fazer com que essas 4 gerações trabalhem de forma harmoniosa e principalmente que aprendam umas com as outras com as trocas contínuas. Fabi, eu lembro que uma fase aqui da companhia, a gente buscando novos colaboradores para a companhia, a gente viu que muitas pessoas não estavam querendo vir porque tinha que vir 3 vezes na semana. Né? Muitas pessoas estavam acostumadas a ficar a semana inteira em casa e não queriam mais vir. Mas eu acho que agora isso está mudando de novo, né? Porque as empresas estão voltando ao normal, né? O que se chama de normal, de trabalhar 5 vezes na semana. Mas você viu essa diferença quando agora na procura de novos colaboradores? As pessoas continuam com essa coisa de querer ficar em casa, As gerações mais novas, sim. Eu não tenho esse dado, eu não tenho pesquisas referentes sobre isso, mas os contatos que eu tive, né, ao longo desses últimos anos aí pós-pandemia, de oferecer oportunidades, as pessoas prezam ainda pelo modelo home office. Ou pelo menos o híbrido, 3 vezes na semana no escritório já é algo que é over, né? Em contrapartida, né, existem ainda as empresas que estão voltando para o modelo tradicional, mas elas já entenderam que precisa ter essa flexibilidade, né, para que haja o equilíbrio de qualidade de vida pessoal com vida profissional. Já que vocês entraram nesse ponto, né, até para a gente já caminhar para o encerramento da nossa conversa de hoje, tem uma curva de aprendizado aí com a pandemia e com a volta, né, a adaptação do novo normal com o normal tradicional. Que benefícios e que práticas, né, de flexibilização de jornada, auxílio home office, o que tem sido implementado nesses últimos anos na Inter, né, na empresa que a gente trabalha, para poder tentar impactar a satisfação e a produtividade dos colaboradores? Em termos de home office, a gente tem o auxílio, né, home office. Mas, assim, na minha opinião, eu acho que essa flexibilidade de você poder estar 2 dias, né, em casa faz com que a gente também fique mais próximo das nossas famílias, né? Possa participar mais do dia a dia do filho, né? Sei lá, levar para um balé, levar para uma natação, que eu acho que no passado a gente perdia, né, tanto tempo com o trânsito, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, que são tempos assim que hoje em dia a gente consegue economizar e aproveitar eles de uma forma melhor. Então acho que isso foi muito saudável, acho que para todo mundo, para os colaboradores, né, de estarem juntos com seus filhos, mas até para a própria empresa, porque o colaborador ele fica mais feliz, né? Eu confesso que assim, antes de eu ter filho, né, antes de pandemia, eu não me via tendo filho. Porque eu saía 5h30 de casa, ia malhar, que ia direto pro trabalho, que ia para não sei o quê, fazia MBA, e eu chegava em casa às 11 horas da noite. Eu falava assim, gente, como é que eu vou ter filho? Né? Como é que eu vou ter filho para babá cuidar? Não quero. E aí eu acho que, né, o que a gente estava falando, de algumas mulheres acabam não tendo filho, pensando na carreira, eu acho que isso, não que tenha acontecido comigo, porque eu sempre tive o desejo de ser mãe, mas eu acho que eu coloquei uma coisa mais tardia, eu fui levando isso enquanto eu pude, né? Até que chegou um momento que eu falei, não, tem que ser agora, se não for agora não vai ser nunca mais, né? E eu precisava realizar meu sonho. Mas assim, eu acho que essa flexibilidade foi muito importante para todos os colaboradores, independente de homem e mulher, né? Que eu acho que o próprio homem também participa mais da vida do filho, né? Eu acho que foi muito importante. Bom, no fim da pandemia a gente buscou mudança do escritório, né? Primeiro porque a gente estava no centro da cidade e a gente não via mais motivo para a gente estar lá, o abandono do centro da cidade, segurança dos nossos colaboradores. Então a gente procurou um lugar que fosse
mais acolhedor, que tivesse mais segurança. E a gente criou um espaço onde a gente colocou cadeiras de massagem, a gente começou a ter também massagens uma vez por mês dentro do escritório, para poder fazer com que o ambiente fosse mais acolhedor e que as pessoas se sentissem mais motivadas a estarem no escritório, né? E estarem juntas, compartilhando alguns momentos importantes também, né? A gente já chama de sala modo avião, que a gente fala que é proibido falar de trabalho naquela sala, que é mesmo para as pessoas poderem descansar, né? Botão de televisão, a própria cadeira de massagem fica lá, que é para as pessoas terem um momento relax delas e ficarem ali conversando sobre coisas que não são relacionadas ao trabalho. E complementando o que a Renata falou, a gente percebeu que a pandemia trouxe alguns problemas de saúde mental para as pessoas, né? O isolamento causou muita ansiedade, muitos casos de depressão. Então, o modelo híbrido, né, dias de home office e dias no escritório, podem contribuir para o retorno, né, do relacionamento interpessoal, para que as pessoas saíssem desse isolamento. Muitas pessoas ficavam sozinhas dentro de casa, né? E voltar para o escritório, de fato, tem que ser algo acolhedor e principalmente para que as pessoas voltem, né, a conviver com outras pessoas e de forma harmoniosa, calorosa, para que a gente amenize, né, esses impactos que a pandemia trouxe para o ser humano. Bom, meninas, quero agradecer vocês pela presença aqui no Intercast, o nosso podcast. Eu conversei com a Fabiana Vidal, gestora de talentos e cultura da Inter. Obrigado, Fabi. Imagina, um prazer estar aqui conversando com você. Conversei também com a Renata Lima, diretora administrativa e financeira da Inter. Obrigado, Renata. Obrigada, foi um prazer. Bom, se você quiser saber mais sobre as iniciativas da Inter em prol da equidade, acesse o nosso site interrisc.com.br e fique ligado para os próximos episódios do Intercast, o nosso podcast falando de seguros. Até a próxima edição, pessoal. Intercast.